Bom dia a todos. É um prazer novamente estar com esse grupo e dar continuidade às discussões em torno do eixo de cultura e política. Hoje nós trabalharemos o tema dos filósofos modernos, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau, para então termos a oportunidade de escutar as provocações do Dr. Valton e, a partir de então, desses momentos iniciais da provocação, teremos todos a oportunidade de, em 3 minutos, fazer as colocações ou ponderações que julgarmos mais pertinentes. Então, tenhamos todos uma boa manhã de discussão e, com a palavra, o Dr. Valton. Bom dia a todos, a todas. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que eu estou usando óculos escuros porque o posicionamento aqui na minha casa mudou no sentido da varanda e eu tenho fotofobia, por isso eu estou usando óculos escuros. Então, peço a vocês que compreendam a necessidade de usar essas lunetas, como dizem os portugueses. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é que o tema, a ideia de política, cultura e política, foi uma denominação inicial. Quer dizer, certamente que a gente poderia dar um outro nome, né? Na medida em que a gente possa ampliar mais o nosso espectro. Evidentemente que se a gente coloca um nome, e alguns nomes foram sugeridos, inclusive um que me agradou muito, muito mesmo, mas se nós colocarmos um nome, nós afunilaremos e estreitaremos a ideia de que é um grupo muito amplo, que é onde várias correntes estão presentes. Portanto, essas correntes presentes, elas ficam melhor abrigadas em uma denominação mais genérica. Por exemplo, como o Perry Anderson colocou quando escreveu aquele livro Afinidades Eletivas, né? Onde ele coloca muitos autores que são pensamentos diversos, diferenciados. Então, essa ideia aí a gente vai depois pensar melhor e encontrar, na medida que o tempo nos permita, uma definição um conceito mais amplo para o nosso grupo. Eu quero também dar as boas-vindas a todos aqueles que estão entrando, todos aqueles que estão vindo, nos ajudar a pensar. Essa visão que nós estamos colocando é no sentido de podermos pensar juntos. Pensar e não tem assim o objetivo de uma fala com muita profundidade, né? Porque isso não nos desviaria do eixo principal, mas também não é superficial. Quer dizer, então, acho que é uma questão importante. E importante também é compreender que política é divergência, como na academia. Na academia, são ideias divergentes que são colocadas, ideias que procuram a convergência na divergência. Quer dizer, é diferente, por exemplo, de um grupo religioso que é quase sempre baseado na convergência, né? E isso é o que nos move nesse trabalho. Eu creio que, feitas essas explicações iniciais, nós podemos dizer que os pensadores políticos com os quais trabalharemos hoje são pensadores que deram enorme contribuição
uma visão de como se organiza o Estado, de como a política é vivida em vários momentos. E se, por exemplo, Rousseau é um libertário. Rousseau propõe, né, uma visão a partir da antropologia, ou seja, e a partir da antropologia ele vai colocar a questão no discurso sobre a desigualdade entre os homens, a questão de que os indivíduos, os primatas, eles são muito mais iguais, né? E só lutam pela fêmea e pelo alimento, enquanto nós vamos lutar pela propriedade. Então, Rousseau começa a fazer uma crítica do estabelecimento da propriedade, né? E coloca toda uma visão de que somente através de um contrato social, né, essa tendência humana para se apoderar de terras e de dinheiro pode ser barrada. Essa é a visão russoniana, ela é uma visão muito antropologicamente definida. E, na sequência do pensamento de Rousseau, ele vai colocar a liberdade como central. Veremos também que o conceito de liberdade nesses pensadores não é o mesmo. A liberdade vai tendo características diferentes para cada um desses pensadores. E o pacto social de Rousseau, o contrato social, é um contrato que se baseia na vontade geral. E a vontade geral é livremente estabelecida entre os indivíduos. E essa vontade geral é que determina a natureza do pacto social. Mas, do mesmo modo que o pacto é estabelecido em Rousseau, assim, no sentido de que é um pacto normativo, né, esse pacto também tem os limites colocados na lei. E a lei é severa para quem rompe o pacto, inclusive com a pena de morte. Quer dizer, portanto, Rousseau, no seu principal livro, O Contrato Social, é um contratualista, né? Outros também são contratualistas. E nós vamos ver, né, que esse mesmo tipo de visão, de compreensão da política, vai aparecer um pouco em Hobbes. Enquanto, por exemplo, em Maquiavel, já as coisas diferem um pouco. Maquiavel não é propriamente maquiavélico. Maquiavel é um pensador mais da técnica do fazer político. Maquiavel é um diplomata do renascentista e que vai, no seu principal livro, O Príncipe, né, vai definir, né, a natureza da política como sendo a ideia de que o príncipe é o Estado, é a soberania. O príncipe tem que ser capaz de astúcia, tem que ser capaz de usar força, tem que ser capaz de ser um verdadeiro líder, mas um líder que se aproxima bastante do despotismo. Quer dizer, situar Maquiavel é importante também, porque Maquiavel está numa Itália, a Península Italiana é totalmente dividida. O Estado de Florença, o Reino de Florença, de Nápoles, de Veneza, são todos reinos
à parte, eles não têm unidade política numa Itália unificada. Então, o ideal do Maquiavel, o objetivo dele era a unificação da Itália. Quer dizer, e começa, então, a colocar muitas questões a partir de certas metáforas. Por exemplo, ele diz que o príncipe tem que ter a astúcia da raposa, do lobo, a força do leão e a sabedoria do centauro. Quer dizer, portanto, ele usa esses mitos, como Hobbes usará um mito construído, para compreender, né, a natureza do príncipe. Vejam bem, nesse momento, há uma predominância da Igreja Católica na Península Italiana. E o sistema medieval era todo teocêntrico. E Maquiavel vai descentrar. Maquiavel vai sair do teocentrismo e colocar no centro o príncipe, a soberania do Estado, né? Ele vai tirar a Igreja Católica e vai dizer que a Igreja Católica precisava ser colocada no seu devido lugar. Quer dizer, nesse momento, né, nós temos um caminho, né, político já diferenciado. Maquiavel talvez não seja aquele cientista, ele não que busca uma arquitetura científica para o seu pensamento. Ele é mais um técnico da política, que vê a política nesse sentido tecnicista. Mas isso não significa falta de profundidade. O pensamento maquiaveliano é muito rico, né? E nessa perspectiva aí, Maquiavel vai colocar em xeque, né, o Rodrigo Borgia, o Rodrigo Borgia era o Papa Alexandre VI, cujo filho, César Borgia, era um indivíduo extremamente cruel. E Maquiavel vai concordar em que, para dominar a România, César Borgia teve que fazer as piores truculências e crueldades. E, de certo modo, Maquiavel sanciona, né, essa perspectiva do uso da força, né, nessa condição. Então, Maquiavel não é exatamente um contratualista, que a gente poderia colocar como um indivíduo que busca alcançar, dentro do sistema político, a convivência democrática. Embora ele não seja um antidemocrata, porque no final ele diz assim, que o povo tem também o direito de desobedecer quando o governante se torna um tirano. Bom, isso é apenas pinceladas rápidas sobre Maquiavel. E nós entramos, então, no pensamento mais rico cientificamente de Hobbes. Hobbes está já na Inglaterra, né, e a Inglaterra vive a Guerra Civil, né, a Guerra Civil que opõe o trono ao parlamento. E Hobbes fica ali, balançando no meio entre o parlamento, que tem o seu exército próprio, e o trono, e o rei, que também tem o seu exército próprio. É a Guerra Civil no período hobbesiano. Aí já no século XVIII, né? No século XVIII, né? Então, o Hobbes é um pensador muito mais científico. Na primeira parte do Leviatã, né, Hobbes trata da questão mais antropológica, mas ele não vai se deter na antropologia. Ele vai propor uma ideia de que, para deter
a natureza humana, ou seja, que é gananciosa, ambiciosa, com um desejo irrefreável de domínio e de posse, somente o poder do Leviatã é capaz de constituir o Estado. O Leviatã é um mito que Hobbes criou, é um monstro primitivo, o único capaz de deter, né, a paixão, as paixões dos homens. Quer dizer, o Leviatã é, na verdade, o Estado soberano que detém a ambição do homem, a ganância do homem, o desejo de domínio e de posse do homem. Né? E o Leviatã é um livro extraordinário, e aí já tem uma tentativa de organizar cientificamente o pensamento político. Quer dizer, e Hobbes não é um absolutista, porque ele admite também a desobediência civil quando a soberania se torna tirania. E, embora muitos digam que ele aponta mais para o absolutismo. Bom, também é bom lembrar que Rousseau vai ser o pensador político que dará a base para a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa e influenciará também depois a Revolução Americana. Né? E como influenciará também o marxismo. Quer dizer, Rousseau é um pensador que vai influenciar todos esses componentes, que vai influenciar todas essas vivências, por exemplo, onde o principal elemento é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que vai dar o blanquismo, que é a ideia da vanguarda decidida e que toma o poder, e vai dar também pensadores utópicos, como é o caso de Fourier, como é o caso de Saint-Simon, como é o caso de Proudhon. Né? São todos pensadores do socialismo utópico. Né? E essas ideias todas vão se entrechocando para construir uma visão de política. Hobbes é o pensador que vai, a partir da ideia, eles sempre buscam ajuda em certas metáforas, por exemplo, a metáfora da abelha, né? As abelhas que fazem aquela socialização e que tiram da natureza o mel. Né? Quer dizer, e Hobbes vai dizer que o contrato social, o pacto social, tem muito que ver com aquilo que as abelhas são capazes. E que, para que isso aconteça, é preciso que o Leviatã submeta todo o conjunto da sociedade ao seu poder, à sua enormidade como poder soberano. É isso que o Hobbes vai colocar. Né? E como eu ia dizendo, né, o Rousseau vai dar origem a todo um processo revolucionário que desemboca na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que foi uma revolução sangrenta, né? Uma revolução onde Marat, Danton, Robespierre, eles vão praticar uma política extremamente dura, do mesmo modo que na Revolução Inglesa o Carlos I, rei da Inglaterra, acabou sendo decapitado, né? Também na Revolução Francesa, né, vai haver muita morte e Robespierre guilhotinará a grande maioria dos seus opositores. Então, nós vamos ver na Revolução Francesa uma transformação extraordinária
mas onde estará presente muito o terror, né? O terror que vai acontecer dentro da sociedade a partir da perspectiva de uma transformação burguesa da sociedade. Ou seja, é a burguesia nascente na contraposição à realeza que vai dar conformação à Revolução Francesa. E a Revolução Francesa inspirará a Revolução Americana, como depois inspirará o marxismo e até a Revolução Russa. Quer dizer, essas são manifestações importantes que nós precisamos ter em conta para chegarmos até a visão, né, a visão de John Locke. John Locke já é um pensador que muitos consideram superficial, mas, na verdade, ele é o pensador da burguesia. Mas é uma burguesia educada, civilizada, vamos dizer assim. John Locke vai partir também da liberdade. A liberdade, a segurança e a justiça. Liberdade, segurança, justiça serão os elementos que, tanto no discurso sobre o entendimento humano, como no discurso sobre a tolerância, Locke vai colocar exatamente essa questão. Ele vai dizer que o contrato, o pacto, se dará em cima da concepção de que todos são livres, mas deverão respeitar o pacto social, deverão respeitar as leis, deverão respeitar a justiça, e ele faz um discurso da tolerância, e inaugura, né, o sistema representativo, um parlamento livre, os poderes, né, e é considerado o pensador do liberalismo, mas um liberalismo que é um liberalismo, como eu disse, civilizado. Não é o neoliberalismo incivil, estúpido e grosseiro dos nossos dias. Ele é um liberalismo que apela para a tolerância, apela para a compreensão, apela para o convívio, né, harmônico entre os poderes. E cria também uma visão moral, uma deontologia, uma ética, né? Quer dizer, ou seja, a ética de John Locke é essa ética que se baseia na liberdade e na tolerância. Quer dizer, essa liberdade e essa tolerância vão ser firmadas posteriormente em pensadores mais modernos, né? Vamos dizer assim, mais contemporâneos. Esses são modernos. Os contemporâneos nós vamos ver mais adiante. E nessa esteira, nesse caminho, nós vamos encontrar, né, depois, saindo do liberalismo, essa contraposição ao liberalismo, que é o socialismo, saindo do socialismo utópico para o socialismo científico. E Engels é um pensador marxista que vai colocar do socialismo utópico ao socialismo científico, porque o Engels parte da ideia de que os pensadores anteriores foram pensadores utópicos, não levaram em conta as contradições de classe, as contradições entre classes, e levaram somente em conta ou a antropologia ou as metáforas animais ou as metáforas constituídas pelos mitos. Do mesmo modo como Freud construiu o mito da horda primeva, o Hobbes construiu o mito do Leviatã. Quer dizer, e aí vamos para o socialismo, que é considerado socialismo científico. E o socialismo científico tem toda uma característica que desemboca
no marxismo, né? Que nós não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui. Vamos apenas dizer que nessa vertente nós veremos que muito do pensamento desses pensadores se aproxima do ponto de vista da compreensão psicanalítica, da compreensão da psicanálise. Nós veremos que se aproxima muito da ideia freudiana de que o homem é uma criatura tendencialmente violenta, que tem uma tendência destruidora, né? Isso vai estar tanto no futuro de uma ilusão, como no mal-estar na civilização. Quer dizer, então, nós vamos ter uma visão freudiana que se aproxima muito desse pessimismo político, né? Quer dizer, que o pessimismo político é o pessimismo que nós veremos em outros autores mais adiante, né? O pessimismo político não é o pessimismo em geral, né? Como também as ideias de força e de violência não são o uso da brutalidade insensata, né? Como a gente viu agora, né? Nas coisas que vem acontecendo no Brasil. Então, é mais ou menos esse panorama, essa panorâmica aí que eu estou dando, para nós iniciarmos a nossa discussão, o nosso debate aqui. Uma panorâmica apenas para estimular a compreensão. Não tem nenhuma preocupação de ser uma sabedoria, uma sapiência, mas uma preocupação de estimular uma compreensão, o estudo, o debate, de desfazer essa fantasia absurda de que não se pode tratar de política como, na maioria de alguns setores da psicanálise, isso tem sido feito. Como se política fosse algo pejorativo, como se política não fizesse parte do funcionamento do ser humano. Só que a política que as pessoas pensam é a política partidária, não é a política como a função maior da vida humana, o guarda-chuva debaixo do qual ninguém vive. Ninguém vive sem ser na polis, ou seja, na política, como dizia Aristóteles. Fora da política é a vida nua, é a vida desqualificada. Quer dizer, portanto, é isso aí que está principalmente no escopo dessa introdução. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os que estão se juntando a nós, dizer que o nosso objetivo é ampliar esse grupo, é ampliar na divergência, buscando a convergência, mas sabendo que política é divergência. E política é divergência consensual, admitida, consentida. Não é uma coisa fechada. Política é algo aberto para o debate, aberto para a tolerância, aberto para todo esse desenvolvimento. Eu quero finalizar dizendo que fico muito satisfeito porque estou percebendo que muitas pessoas aderiram a essa nossa proposta e estão intelectuais importantes, filósofos, psicanalistas, geógrafos, gente da universidade, professores de todas as áreas. As pessoas estão vindo para pensarmos juntos. E, portanto, eu fico por aqui e agradeço mais uma vez a todos. Fico por aqui para escutarmos os nossos participantes.